Bom dia, eu sou a Rubiana, somos o naipe 5 e iremos apresentar o trabalho de arte. O nosso tema escolhido foi fotografia. Vou começar falando sobre a história da fotografia. A história da fotografia começa na antiguidade, mas somente em 1826 o primeiro registro foi feito. A façanha foi realizada pelo francês Joseph Niepce e, na mesma época, Hércules Florence, assim como seu conterrâneo desenvolvia um método fotográfico aqui no Brasil. A história da fotografia estuda as imagens produzidas a partir da exposição de material fotossensível. Também estão incluídas as que foram captadas pelas lentes das modernas máquinas fotográficas digitais. Igualmente, se ocupa em entender os diferentes aparelhos que possibilitaram reter a imagem e imprimi-la numa placa de vidro, metal, gelatina ou papel. A origem etimológica de fotografia vem do grego. Agora, irei falar sobre a história da fotografia no Brasil. O daguerreótipo chegou ao Rio de Janeiro em 1839, mas é importante lembrar que Hércules já trabalhava com fotografias. Embora ele não tenha ganhado tanto destaque quando se discute a história da fotografia, é importante lembrar que ele também desenvolveu um método fotossensível, utilizando uma câmera obscura. O que pode ter atrapalhado seu trabalho foi o fato de que ele não tinha muito contato com outros pesquisadores que estavam na Europa. Ainda assim, foi ele o primeiro a denominar sua experiência de fotografia. Quem também teve um papel fundamental para a difusão da fotografia no Brasil foi Dom Pedro II. Em sua juventude, ele se tornou um admirador dessa expressão artística e passou a colecionar vários exemplares. Agora vou falar sobre a origem da fotografia. Os primeiros fotógrafos eram quase alquimistas. Através de misturas com sal de prata e outros resíduos, eles começaram a desvendar os mistérios da impressão de imagens. O processo de impressão fotográfica se baseia no seguinte princípio: diferentes objetos e cores emanam diferentes quantidades de luz. À medida que foi encontrado um material sensível à luz, foi possível fixar no papel, através da queima deste material. Hoje em dia, as câmeras analógicas ainda se utilizam do mesmo princípio. A principal diferença é o fato de que a queima e, portanto, a impressão da imagem no papel hoje acontece em centésimos de segundo, enquanto no século XIX ela levava um bom tempo. Você certamente já viu alguma foto antiga onde todos estão muito sérios. Isso se deve também ao fato de que demorava muito para a foto ser fixada no papel. Bom dia, eu sou Bruno Felipe e hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução da fotografia. Podemos dizer que a definição técnica de fotografia é a captura de imagens por meio de exposição luminosa em uma superfície fotossensível. O primeiro registro que se tem conhecimento na história da fotografia é de Joseph Niepce, francês que capturou a primeira imagem no ano de 1826. Soma-se a isso o processo de evolução que ocorreu nos anos seguintes para que fosse possível criar fotos como nós conhecemos hoje em dia. A história diz que cientistas nos campos de química quanto física tiveram papéis muito importantes para o desenvolvimento da fotografia. Além do francês Joseph, outros nomes foram fundamentais no começo da história da fotografia, como Louis, Hércules, George, William e Boris. Com o passar dos anos, no entanto, a essência da arte de fotografar não mudou em muita coisa. Claro que, como em todas as áreas, a fotografia sofreu mudanças devido, principalmente, aos avanços da tecnologia que presenciamos na era moderna. Isso fez, por exemplo, que as fotos tenham uma resolução maior, uma maior realidade de cores, além de sua qualidade final. Mas deve-se ressaltar que os pioneiros na fotografia sempre buscaram que essa fosse uma forma de expressão acessível para todos. Por isso, no começo da atividade e das impressões das fotos, os profissionais da área buscavam por materiais que eram mais duráveis e que tinham um custo mais baixo, além de acelerar o processo de revelação das fotos. Com a chegada da fotografia digital, muitos conceitos acabaram sendo alterados. Por exemplo, hoje as máquinas fotográficas estão cada vez menores e mais fáceis de manipular, sem perder, no entanto, a qualidade da fotografia. Voltando um pouco no tempo, porém, o desenvolvimento da foto colorida foi um processo difícil antes de ser bem sucedido. A primeira foto colorida saiu em 1907, mas especialistas dizem que até hoje a escala de tons preto e branco ainda possui uma qualidade muito maior. De volta aos dias de hoje, o advento da internet foi um grande facilitador para as fotos,
principalmente para o seu fluxo e a sua popularização, já que, hoje, qualquer pessoa com um celular ou máquina simples pode tirar uma foto, porém, nem sempre com a mesma qualidade de um profissional, tanto em técnica quanto em qualidade. Oi, gente, bom dia, eu sou a Raíssa e eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de fotografia. Bom, o primeiro é fotografia de retrato. Elas são consideradas retratos as fotografias que mostram o rosto em destaque. Assim, um retrato ele precisa ter pelo menos uma pessoa. Porém, não necessariamente o retrato ele precisa ser uma foto 6x4, contendo apenas um rosto. Temos a fotografia de fotojornalismo, que elas implicam em fotos tiradas com o intuito, principalmente, de transmitir informações. Quando lemos um jornal, uma revista ou algum material que tem o objetivo de ser algo informativo, as fotos que estão para esse conteúdo são os tipos de fotografia de fotojornalismo. Temos a fotografia publicitária. Ela exige um preparo anterior às fotos. Assim, é normal que elas sejam planejadas antes de sua produção. Esse tipo de foto ele exige um tempo dedicado à identificação da persona que será o alvo da campanha. Fotografia artística. A ideia é fotografar de maneira não convencional, ou seja, sem que haja preocupações em gerar fotos tradicionais ou comum, retratar a realidade, ou seja, como ela é. Também temos a fotografia de moda, que é mais conhecida como editorial de moda. A fotografia de moda, ela consiste em ensaios fotográficos que têm o intuito de divulgar uma nova coleção de roupas ou uma marca de moda específica. A fotografia documental é muito específica. Ela é investigativa e requer um olhar atencioso e comprometido com os detalhes da foto, cujo precisarão contar a história que o registro fotográfico pretende trazer. O tipo de fotografia documental costuma ser poético e delicado. Você já deve ter visto uma foto que lhe causou emoção e lhe trouxe à mente todas as possibilidades de que estaria ocorrendo com a pessoa ou na ocasião em que a foto foi tirada. Na fotografia esportiva, essas fotos oferecem ao público a demonstração de momentos cruciais e importantes dos esportes, exibindo detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos olhos que acompanham a partida ao vivo. Além disso, o fotógrafo de esportes precisa ter muita concentração e um olhar atento. O lance incrível pode deixar de ser registrado caso haja qualquer distração. Não há outra forma mais efetiva de instigar alguém a conhecer o lugar que não seja mostrando fotos interessantes dele. Assim, o fotógrafo de viagens tem como missão retratar a melhor maneira possível as viagens. Essas fotos podem ser utilizadas de diversas formas, inclusive em catálogos para venda de pacotes turísticos e sites de viagem. Consideradas por muitos apreciadores do mundo fotográfico o tipo de fotografia mais belos, as fotografias de paisagem podem ser utilizadas em muitas finalidades. Além disso, as possibilidades de fotos de paisagem são infinitas, podendo o fotógrafo usar e abusar da sua criatividade. Esse é um dos tipos de fotografia mais comum. Inclusive, muitos dos fotógrafos tiveram um pontapé inicial de suas carreiras com as fotografias sociais, aquelas fotos tiradas em eventos, reuniões com os amigos ou dia a dia com a família. Enfim, são consideradas fotos sociais, e pode ser a partir desse hobby de fotografar que algumas pessoas descobrem a sua paixão pelas lentes. Processos fotográficos. Os processos fotográficos são os que mantêm vivos os momentos especiais, eternizados através das fotos. As máquinas fotográficas vêm cada vez mais evoluindo e se adequando para suprir as nossas necessidades, melhorando sua tecnologia. Com a evolução das fotografias, o processo fotográfico também mudou. Vou mostrar para vocês algumas dessas etapas que fazem das fotos ter o melhor resultado possível. O primeiro conceito é a exposição na fotografia, isto é, a exposição da luz recebida pelo sensor da câmera, que varia da quantidade recebida, que indicará se a foto é superexposta ou subexposta, se recebeu muita ou pouca luz. As fotos com subexposição recebem pouca luz, dando aquele tom de poucos detalhes, com mais destaque das coisas escuras. Já as imagens superexpostas, a fotografia acaba recebendo muita luz
e fica com aquele aspecto de queimada, por destacar mais as cores claras. Outro conceito é a velocidade do obturador, que significa o tempo da exposição que esse obturador leva para abrir e fechar, os famosos quadros por segundo, que quanto menor a velocidade do obturador, menor a quantidade de luz que será absorvida na máquina, e maior será a abertura do diafragma. Esses tempos de exposição são medidos em frames por segundo, como 30 frames por segundo, 60, 90 e por aí vai. E quanto maior essa taxa de frames por segundo, melhor será a imagem tirada, apresentando menos borrões e movimentos na fotografia. O valor da abertura. Este fator é mais um tópico importante para esse processo, que indica a abertura do diafragma, localizada na lente. Essas lentes têm algumas semelhanças com o olho humano. Eles contraem e expandem de acordo com a luz do ambiente, moldando a visão adequada. A abertura da lente proporciona o efeito de controlar o foco da tela, fazendo aquele efeito de focar algum objeto ou alvo e desfocando o ambiente em volta, e que variam de acordo com a lente que está a ser usada. Curiosidades. Número 1. A maior câmera fotográfica do mundo foi construída em 1900, nos Estados Unidos, e foi batizada carinhosamente de Mamute. O custo da construção passava de $5.000 na época, que resultou em uma câmera de 4 metros de comprimento e 640 quilos. Número 2. A maior fotografia de filme mede 34 metros de largura e 9,8 de altura, que registrou a Torre de Controle da Marinha dos Estados Unidos em 2006. A equipe transformou um hangar em uma câmera pinhole gigante e fez a imagem com 35 minutos de exposição. O filme utilizado media aproximadamente 9 por 34 metros. Número 3. A fotografia mais cara da história é o retrato de Brad Pitt e Angelina Jolie com seus gêmeos, após 3 semanas do nascimento. A imagem apareceu na capa da revista People em 1998 e custou apenas $6,8 milhões. Número 4. Atualmente, mais de 250 milhões de fotografias são publicadas diariamente no Facebook. E 40 milhões entram no Instagram todos os dias, e este número só tende a aumentar com o tempo. Número 5. Julius Neubronner, farmacêutico alemão, foi o responsável pelo registro da primeira fotografia aérea, em 1903, com a ajuda de uma pomba. Isso mesmo, de uma pomba. Ele equipou a ave com uma pequena câmera fotográfica, que pesava apenas 75 gramas, criada por ele mesmo. Número 6. Por que dia 19 de agosto é o dia da fotografia? Esse dia foi escolhido quando a Academia Francesa de Ciências reconheceu mundialmente a invenção de Louis Daguerre. Em 1879, o daguerreótipo, o antecessor da câmera. No Brasil, costumamos comemorar essa data no dia 8 de janeiro e apelidamos de Dia Nacional de Fotografia, ou Dia do Fotógrafo, pois foi a data que a primeira câmera fotográfica chegou ao Brasil, em 1840. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela compreensão e atenção de todos. Esses são os nossos nomes e os respectivos e-mails dos integrantes do nosso grupo.